vamos acompanhar a quarta parte do vídeo documentário sobre Ribeirão do Sul. Confira! Eu nasci em 1927, no dia 25 de abril. E estou aqui contando essa história para vocês. Alguma história que vocês não conhecem, não conheceram, não foram dos tempos seus, fica um histórico que na realidade aconteceu. Naquele tempo não tinha escola. Nós tínhamos que procurar professor fora. Eu ainda não era de escola, mas os meus irmãos, eles vinham numa escola aqui em Ribeirão. Porque Ribeirão, logo que teve a primeira venda, ele levou o nome de patrimônio. Então tinha no patrimônio um professor. Aí eles vieram para cá, os dois irmãos mais velhos, que é o Antônio e o Cirilo. Aí, então, eles vieram na escola aqui em Ribeirão. Teve os professores aqui, eles tiraram uns anos de escola aqui. Depois, com as datas idas, foi criada uma escola estadual lá no sítio. Aí formou-se a escola lá no sítio, fez uma escolinha de barro, fez uma de tábua, foi melhorando, até que o Estado construiu as escolas mistas do sítio. Aí formou a escola lá e lá nós estudamos. Eu fiz terceiro ano misto, porque na época tinha quarto ano aqui, mas era difícil para mim viajar. Não é mais como agora, né? Porque era puro mato, estrada ruim. Vim morar em Ribeirão do Sul em 1969. Embora não fosse diretor de educação, nem secretário de educação, eu trabalhava direto junto com o Mazinho e com o Daniel, porque a ideia era que tinha que aumentar o número de alunos nas escolas isoladas, que concluísse o antigo primário, para que tivesse o número de alunos suficiente para se matricular no ginásio, para que o número de alunos que se formasse no ginásio fosse tal que tivesse aluno suficiente para que fosse instalado o colegial naquela época. E para ganhar essas crianças na zona rural, o investimento da prefeitura, na época o prefeito era o Valdemar Silvestre, foi justamente na merenda. Como disse, melhorar bem aquilo que a criançada está comendo na escola rural para ver se aumenta o número de alunos. E além disso, o Mazinho começou a reformar, consertar e arrumar a escola para que o número de alunos aumentasse e que mais alunos concluíssem a primeira e a quarta série. E isso foi feito também aqui no grupo escolar, no Pedro Silvio. Então foi reformada a cozinha, até a minha esposa trabalhou de merendeira, as merendeiras se especializaram para fazer uma comida melhor, aumentou o número de alunos. Era proibido o transporte de criança em caminhão. Aí, na época, o pessoal de Ribeirão do Sul não sabe até hoje quem denunciou, então vai descobrir agora. Quem denunciou o transporte de criança em caminhão foi eu, mas a intenção era boa, era para que eu criasse um motivo que justificasse o prefeito ir a São Paulo e conseguir o ônibus do governo do estado. E o Daniel, que era um cara muito bom e bom de conversa, foi e conseguiu. E aí o número de alunos aumentou, porque facilitando o transporte do pessoal da zona rural para a cidade de Ribeirão do Sul, aumentou em muito o número de alunos matriculados. E pouco tempo depois a gente já tinha número de alunos suficiente para que se instalasse o colegial. O grupo escolar funcionou muito tempo aqui embaixo. Depois, quando ele foi ficando elevado, que o Estado construiu, o prefeito trabalhou para isso, e fizeram ali em cima. Hoje, por exemplo, nós temos bastante escola aqui, né?
Quanto a essa foto que nós estamos vendo agora, foi graças ao padre Tarciso e o Fortunato Beffa. Em Ribeirão do Sul tinha um problema de falta de pessoas habilitadas em diversas áreas, e tipo pedreiro, eletricista, encanador, marceneiro, pintor. E tinha o Fortunato Beffa que cuidava da assistência social aqui em Ribeirão do Sul. E ele, graças ao convite dele, eu virei professor de pedreiro, de eletricista, de encanador, de marceneiro, e todo ano formava uma turma diferente. Tem até uma história engraçada que tinha um cara aqui em Ribeirão do Sul que tinha o apelido de Pacheca. Ele, ao invés de fazer um curso, ele fez mais do que um. Depois, um dia, ele foi me visitar em Osasco, e ele não trabalhava em nenhuma daquelas profissões que ele tinha aprendido. Ele virou construtor em Osasco. Como ele sabia o serviço de pedreiro, de eletricista, de encanador, de carpinteiro, então virou construtor e ficou muito bem de vida. Ribeirão foi crescendo. De uma venda passou a ser um patrimônio. E deste patrimônio, quando era na fazenda cujo levou o nome até no bairro, na fazenda dos Pintos. Pinto era uma família que tinha aí, que deu nome ao bairro. Aí, então, formou o patrimônio dos Pintos. Só mudou o nome quando virou cidade, quando ele formou cidade. Aí, então, ele levou o nome de Ribeirão do Sul. E nós viemos desenrolando dessa maneira. Esse álbum foi feito graças à visão que o ex-prefeito Daniel tinha a respeito da cidade, o que ele queria para o futuro da cidade até após a sua morte, lá na frente. Tanto que tudo isso que você vê hoje aqui em Ribeirão do Sul tem muito a ver com 3 prefeitos que passaram por aqui, embora um fosse adversário de 2, que é o Valdemar Silvestre, o Daniel e o Zé Luiz. Todos eles se preocupavam muito com o que Ribeirão do Sul seria depois que eles já não estivessem mais aqui. E um ainda está vivo, né? Então esse trabalho foi feito a pedido do Daniel a respeito das escolas isoladas, aquilo que eu já contei, e começou com a construção do prédio para o ginásio, que só tinha o prédio de primeira a quarta série, e depois a melhoria da merenda escolar aqui no grupo e depois em todas as escolas isoladas, para que tivéssemos mais alunos matriculados na primeira a quarta série. E depois o Daniel achou também que tinha que levar as famílias para participar da vida dos alunos, para aumentar o interesse, para que essas crianças não parassem de estudar. Então aí foi formado o núcleo. Inclusive nessa foto o Daniel estava junto. E formou 2 núcleos, um na Guariroba e outro no bairro do Capim. Aqui está a diretoria que foi formada lá onde naquela época o pessoal chamava de Alambique, no Alambique dos Cândido, que era a escola do Capim. O presidente era o Derzino Pessotto, tinha o Nenê Manso e outros. Nessa foto nós podemos ver o Daniel, que embora tivesse na época falado muito pouco, mas todo o projeto era da cabeça dele, e eu fui usado por ele para fazer aquilo que ele pensava em Ribeirão do Sul, que também era o mesmo que o Valdemar pensava e que o Zé Luiz pensava. Aí vieram os fazendeiros, compraram fazenda aqui no Ribeirão, foi onde começou a plantação de café. Aí tinha o Nicola Martins, tinha o Pasqualino, tinha aí fugiu o nome agora dos Frabe, Assis da Palma. Aí, então, eles começaram a plantação de café, a plantação de café foi até a Guariroba. E aqui correu muito dinheiro, né? Então, nessas alturas, o Ribeirão foi crescendo.
Aqui nós estamos vendo uma coisa que nos fazia na escola isolada, que eles começaram a fazer, que era a festinha de formatura do pessoal da quarta série do primário, para motivar o pessoal a continuar sempre estudando. Aqui as fotos lá do bairro da Guariroba, onde também se formou um núcleo para que o pessoal participasse mais da vida dos alunos e da escola e da comunidade. E aqui vem mais fotos na Interamericana, cozinha, e aqui uma foto dos alunos do curso de formação de mão de obra, com parceria com o Fortunato Beffa, nosso grande amigo, e que a gente terminava um curso, eu pensava, bom, agora estou livre. O Fortunato Beffa já vinha com uma ideia de mais um curso. Terminava mais um curso. Eu sei que eu fui embora daqui e os cursos foram sempre um após o outro. Aqui uma escola que já não existe mais, porque o prédio era muito precário e a prefeitura achou melhor, às vezes, os alunos frequentavam numa escola onde o prédio não fosse tão precário. E aqui a escolinha onde eu dei aula. Além da merenda escolar, eu costumava fazer campeonato de corrida de saco, futebol, etc., e ajudar na merenda para que o aluno gostasse da escola. E hasteamento de bandeira e cantar os 4 hinos era obrigatório. E o pessoal não precisava de papelzinho na mão, já tinha decorado tudo. Hoje o pessoal não canta nem o hino nacional. E o pessoal aprendia. Também, além de tomar a merenda, eles tinham que lavar a mão antes da merenda, eles ajudavam a fazer a merenda e depois lavar os pratos e guardar tudo no lugar. Diz que se fizer isso hoje, o professor vai preso, né? Não pode mais por causa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os meus alunos limpavam a escola antes e depois e lavavam tudo e não vi nenhum pai reclamando. Hoje, se você mandar o aluno limpar a sala de aula, dá processo para o professor. E aqui as meninas da escola fazendo a merenda. Quando eles resolviam fazer sopa, cada um trazia alguma coisa de casa. Era ovo, mandioca, aí separava tudo e punha para cozinhar. E meia hora antes da merenda, as meninas saíam e concluíam a sopa. E era muito boa. O primeiro prefeito foi o Daniel Martins. Foi prefeito por vários anos. Depois foi o Silvestre lá, como é que chama ele? O Mazinho Silvestre. Foi prefeito um ano. Depois foi virando assim. Hoje nós somos cidade, né? Pois que formou o município, passou a cidade. Mas o passado nosso foi assim, criado no meio do mato. Aí, esse é o passado do bairro e da cidade de Ribeirão do Sul. Agora, eu não pertencia a esse bairro, eu pertencia ao bairro do Matão. Lá foi uma das primeiras moradas da região aqui. Então, Silvana foi nossa aluna aqui na escola do Cascavel, ela e mais uns 25, e foi um tempo muito bom da minha vida, espero que tenha sido da Silvana também, porque eu nunca esqueço dessa turma aqui da escolinha do Cascavel, porque era um pessoal muito bom. E ainda todo dia eu levava alguma coisa para casa, né? Até frango, abobrinha, frango, laranja, etc. Seu Barbosa era um professor bem exigente. Ele queria que todo dia chegasse, a escola já estivesse limpinha, encerada. A gente passava escovão aqui na escola. E todo dia ele chegava aqui de bicicleta, de monareta. A gente saía ali na estrada para ficar olhando, ver se ele chegava de Ribeirão. Hoje, por exemplo, nós estamos com várias escolas aqui, né? Tem bastante escola. Cujo os trabalhos dos prefeitos, dos governadores, foi muito eficiente para Ribeirão. E eu fiz aqui até a 4ª série. 4ª série. Depois nós acho que fomos você continuou com outro professor aqui. Continuei com outro professor. Já tive vários professores aqui. Mas sempre um é inesquecível, né? Ah, obrigado. Nem sei se é o meu caso. Aí estudei aqui, fiz 1º, 2º e 3º ano. E tive que parar de trabalhar, de estudar para trabalhar na roça. Meu pai era muito carente
e precisava do nosso trabalho para ajudar nas despesas da família. Então eu parei para ir para a roça. E chorei muito, porque eu gostava muito de estudar. Tanto é que todos os anos eu ganhava prêmio de primeiro lugar. E passei 6 anos fora da escola. Voltei novamente para a escola com 18. Mas aí já voltei lá para... Essa escolinha marcou a sua vida. Marcou. Essa escolinha marcou muito a minha vida. Tanto do ponto de vista de estudar, visto que aqui foi o meu primeiro passo estudantil, como também o espaço da escola, era o espaço que eu brincava. Eu rabiscava essa... amarelinha. Amarelinha, muita amarelinha, desenho. E a gente não tinha giz. A professora pedia para a gente jogar giz no lixo, jogar o lixo para ela, os toquinhos de giz. E a gente guardava, jogava o lixo no lugar onde a gente podia pegar o toquinho depois para rabiscar o chão. Eu não ninguém os toquinhos, mas quando alguém pegava, eu fazia de conta que não tinha visto. Ficava por isso mesmo. E a gente morava bem aqui do lado e as crianças pegavam a água no nosso poço e os professores também. A minha primeira professora foi a dona Neide, uma professora que veio de fora, nem sei o lugar de onde ela vinha. A segunda foi a dona Orzélia, que é a esposa do Mazinho, né, Valdemar Silvestre, que foi nosso prefeito. Nem lembro a data que ele foi nosso prefeito. E a terceira foi uma professora chamada Dona Teresina, que marcou muito a minha vida e eu segui bastante o exemplo dela. É uma professora assim muito amiga, compreensiva com as pessoas mais carentes. Marcou muito a minha vida, Dona Teresina. E os amigos de escola eram Luiz Biasotti, parente aqui da Silvana, João Biasotti, João Patrocínio, enfim. Há vários amigos ainda daquela época que vivem em Ribeirão do Sul. Outros já foram embora. Bom, lecionei nessa escola aqui em 76, 77. Na época, a estrada aqui ficava dentro de um buraco. E eu plantei muitas árvores aqui. Eu não sei mais se as que eu plantei o tempo levou ou se essas que estão aqui é alguma que sobrou daquela época. O que eu sei é que essa estrada ficava num buraco e parabéns para a prefeitura. Pena que agora não tem mais a escolinha aqui, porque seria muito mais fácil transitar como está agora do que como era antes.